Noiva foi humilhada por ser cadeirante. Mas um pai solteiro entrou e surpreendeu todos. Marina Santos sentia o coração disparar enquanto aguardava na porta da igreja, seu vestido branco de renda contrastando com as rodas metálicas de sua cadeira. O dia que deveria ser o mais feliz de sua vida estava se transformando em um pesadelo que ela jamais imaginara viver. Foi quando ouviu a voz áspera de Dona Teresa, sua futura sogra, sussurrando para a prima ao lado que Rodrigo merecia uma mulher completa e que aquele casamento era uma lástima para toda a família. Marina fechou os olhos, tentando conter as lágrimas que ameaçavam borrar a maquiagem. 3 anos se passaram desde o acidente que mudou sua vida para sempre. E ela pensava ter superado os olhares de pena e os comentários maldosos. Mas ali, no momento mais importante de sua existência, as palavras da sogra ecoavam como punhaladas em seu peito. O padre fez sinal para que ela entrasse. Marina respirou fundo e começou a mover sua cadeira pelo corredor central da Igreja São José, em Campos dos Goitacazes. Os convidados se levantaram, mas ela podia sentir os sussurros e os olhares de desconforto. Alguns sorriam forçadamente, outros desviavam o olhar. Rodrigo a esperava no altar, mas quando seus olhos se encontraram, Marina viu algo que a fez gelar. Ele não conseguia manter o contato visual. Suas mãos tremiam levemente e o sorriso parecia colado no rosto. Meu Deus, o que será que ele está pensando? Sussurrou uma convidada da terceira fileira. Coitadinho do Rodrigo, vai carregar esse peso para o resto da vida, respondeu outra. Marina sentia cada palavra como uma lâmina cortando sua alma. Chegou até Rodrigo e estendeu a mão para ele, mas percebeu a hesitação em seus dedos quando a tocou. O padre começou a cerimônia, mas a atmosfera estava pesada. Marina via que os pais de Rodrigo cochichavam entre si, fazendo gestos desaprovadores. Sua própria família parecia constrangida, principalmente sua mãe, que tentava disfarçar o nervosismo mexendo insistentemente na bolsa. Se alguém souber de algum impedimento para que este matrimônio não se realize, disse o padre em voz solene, que fale agora ou se cale para sempre. Foi nesse momento que um homem se levantou no fundo da igreja. Marina virou a cadeira para ver quem era. Nunca havia visto aquele homem antes. Aparentava uns 30 e poucos anos, usava uma camisa social bege bem passada e tinha 2 meninas ao seu lado, uma de cerca de 10 anos e outra menor, de uns 7. O silêncio na igreja foi absoluto. O homem caminhou determinado pelo corredor central, seus passos ecoando no ambiente. As 2 meninas o seguiam, a mais velha segurando a mão da menor. Com licença, disse o homem em voz firme, dirigindo-se diretamente para Marina. Preciso falar com a senhora. Rodrigo deu um passo à frente, visivelmente irritado. Desculpe, mas quem é o senhor? Esta é uma cerimônia privada. O homem olhou diretamente para Marina, ignorando Rodrigo. Meu nome é Carlos Oliveira. Sou dono da floricultura que fez toda a decoração deste casamento. E ontem, durante os preparativos, eu presenciei algumas conversas que a senhora precisa saber. Marina sentiu o sangue gelar nas veias. Que conversas seriam essas? Eu não sei do que o senhor está falando, disse Rodrigo, mas sua voz traía nervosismo. Carlos continuou falando diretamente com Marina. Ontem à noite, quando vim verificar se as flores estavam bem posicionadas, ouvi a família do seu noivo conversando sobre como convencê-lo a desistir do casamento após a lua de mel. Falaram sobre anulação, alegando pressão emocional. Um murmúrio de choque percorreu toda a igreja. Marina sentia o mundo girando ao seu redor. Isso é uma calúnia, gritou Dona Teresa se levantando. Quem é esse homem para interromper o casamento do meu filho? A filha mais velha de Carlos, que Marina agora percebia que usava um aparelho discreto na perna esquerda, soltou a mão do pai e se aproximou da cadeira de rodas. Você é a moça mais bonita que já vi na minha vida, disse a menina com um sorriso sincero. Papai disse que você foi muito gentil conosco ontem, quando estávamos arrumando as flores. Marina se lembrou. No dia anterior, durante os últimos preparativos, havia encontrado Carlos e suas filhas organizando os arranjos. A menina menor havia tropeçado e ela a ajudara a se levantar, conversando carinhosamente com ambas sobre as flores. Ana Luísa, venha aqui.
chamou Carlos, mas a menina continuou ao lado de Marina. Papai, conta para ela o que a senhora malvada disse, pediu a menina mais nova, apontando para Dona Teresa. Carlos respirou fundo e olhou ao redor da igreja cheia. Eu sei que não é o meu lugar, mas não posso ficar calado vendo uma injustiça. Ontem ouvi a mãe do noivo dizer que já havia contratado um advogado para orientar o filho sobre como anular o casamento sem prejuízos financeiros. O burburinho na igreja aumentou consideravelmente. Rodrigo estava pálido como um pano. Não é verdade, ele gritou, mas sua voz saía estrangulada. Marina olhou profundamente nos olhos de Rodrigo. Ela o conhecia há 5 anos, sabia ler suas expressões, e naquele momento viu algo que a destroçou. Culpa. É verdade, Rodrigo? Perguntou em voz baixa, mas que ecoou por toda a igreja silenciosa. Rodrigo abriu e fechou a boca várias vezes, sem conseguir falar. Dona Teresa se levantou furiosa. Isso é um absurdo. Este homem está mentindo para causar confusão. Tenho provas, disse Carlos calmamente, tirando o celular do bolso. Gravei a conversa quando percebi do que se tratava. A igreja explodiu em murmúrios. Marina sentia lágrimas descendo pelo rosto, mas não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de alívio misturadas com raiva. Ana Luísa, a filha mais velha de Carlos, tocou delicadamente o braço de Marina. Não chora, tia. Você é forte como meu papai sempre diz. Pessoas fortes não precisam de gente que não presta. Querido ouvinte, se você está gostando da história, clique no botão gostei e se inscreva no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora, continuando. A inocência da menina trouxe um sorriso para o rosto de Marina. Ela limpou as lágrimas e se virou para Rodrigo. Quanto tempo você sabia disso? Rodrigo olhou para a mãe, que fazia gestos discretos para ele negar tudo. Marina, eu posso explicar. Quanto tempo? Repetiu Marina com firmeza. Desde a semana passada, confessou ele em voz baixa. A igreja ficou em silêncio absoluto. Marina sentia um misto de dor e libertação. 5 anos de relacionamento, 2 de noivado, e descobria no altar que tudo não passou de uma farsa. Sua avó Maria, de 78 anos, que até então permanecera calada na primeira fileira, se levantou apoiada em sua bengala. Marina, minha netinha, tem uma coisa que você precisa saber também. Todos os olhos se voltaram para a senhora idosa. Essa família, disse ela apontando para Dona Teresa, tentou me procurar na semana passada. Queriam que eu convencesse você a assinar uns papéis antes do casamento. Que papéis, vó? Papéis renunciando à herança que você recebeu depois do acidente. Eles sabem que você recebeu uma indenização e pensam que você não sabe administrar dinheiro. Marina sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. A indenização que recebera da empresa responsável pelo acidente que a deixara paraplégica não era uma fortuna, mas era suficiente para garantir sua independência e adaptações necessárias em sua casa. Rodrigo negava com a cabeça, mas sua mãe havia ficado vermelha de raiva. Vó, como você soube disso? Porque eu gravei a conversa também, disse a idosa, tirando um pequeno gravador da bolsa. Quando você chega na minha idade, aprende a não confiar nas pessoas facilmente. Carlos se aproximou de Marina. Posso tocar a gravação que fiz? Marina assentiu. Carlos apertou o play no celular e a voz de Dona Teresa ecoou pela igreja. Rodrigo, você casa com ela, pega o dinheiro da indenização e depois arruma uma forma de se separar. O advogado já explicou tudo. Você alega que casou sob pressão emocional por causa da deficiência dela. É infalível. A gravação continuou com a voz de uma mulher que Marina reconheceu como a prima de Rodrigo. E se ela desconfiar de alguma coisa? Por isso que precisa ser rápido. Casa, lua de mel, transfere o dinheiro para uma conta conjunta e depois separa alegando incompatibilidade. Ela vai ficar arrasada demais para brigar na justiça. O silêncio na igreja era sepulcral. Marina olhou para Rodrigo, que estava cabisbaixo. Você ouviu isso e mesmo assim veio me buscar hoje? Marina, eu não queria... Minha mãe que... Não jogue a culpa na sua mãe, Rodrigo, interrompeu Marina, surpreendendo a todos com a firmeza na voz. Você é um homem de 28 anos.
Se chegou até aqui foi porque concordou. Dona Teresa tentou se aproximar. Filha, você não entende. Rodrigo te ama de verdade, mas um casamento precisa ser prático também. Uma mulher na sua condição... Na minha condição? Marina rodou a cadeira para encarar a sogra. Que condição é essa, Dona Teresa? A condição de ser professora de dança, de ter minha própria escola, de ser independente financeiramente, de ter conquistado tudo isso depois de reaprender a viver? A voz de Marina ecoava pela igreja com uma força que ela não sabia que possuía. Ou você está falando da condição de ser incompleta, como disse para sua prima alguns minutos atrás? Dona Teresa empalideceu ao perceber que havia sido ouvida. Carlos se aproximou mais de Marina. Tem uma coisa que preciso contar também. Ontem, quando terminamos a decoração, você ficou um tempo sozinha aqui na igreja. Eu vi quando você chorou. Vi o seu desespero. E vi também quando você se levantou da cadeira para arrumar o véu no altar. Marina ficou tensa. Aquele era seu segredo. Ela conseguia ficar de pé por alguns momentos com apoio e havia planejado surpreender Rodrigo durante a cerimônia. Você consegue ficar em pé? Perguntou Rodrigo surpreso. Por alguns minutos com apoio, admitiu Marina. Era para ser uma surpresa para você, para nossa primeira dança. A filha menor de Carlos, que Marina agora percebia se chamar Júlia, se aproximou e tocou sua mão. Tia, você ia dançar em pé? Eu queria tentar, disse Marina sorrindo tristemente para a menina. Então dança agora, disse Ana Luísa. Mostra para todo mundo que você consegue. Não, querida, não é sobre provar nada para ninguém. Carlos ajoelhou ao lado da cadeira de Marina. Eu vi você dançar ontem. Você tem um talento incrível. E vi também como você tratou minhas filhas. Ana Luísa tem problemas de autoestima por causa do aparelho na perna, mas você conversou com ela como se fosse a criança mais especial do mundo. Porque ela é, respondeu Marina naturalmente. Por que você não contou para o Rodrigo que consegue ficar em pé? Perguntou Ana Luísa. Marina olhou para a menina e depois para Rodrigo. Porque eu queria que ele me amasse do jeito que sou na maior parte do tempo, sentada nesta cadeira. Se eu mostrasse que posso ficar em pé, ele poderia se iludir, achando que um dia eu voltaria a andar normalmente. E você não vai voltar? Perguntou Júlia com a inocência dos 7 anos. Não, minha querida, mas isso não me faz menos feliz ou menos capaz. Rodrigo finalmente encontrou a voz. Marina, eu sinto muito, eu realmente sinto muito. Sente muito por quê, Rodrigo? Por ter concordado em me usar, por ter mentido durante 2 anos de noivado, ou por ter sido descoberto? Eu te amo, disse ele, mas as palavras soaram vazias. Amor não é só um sentimento, Rodrigo. É escolha, é coragem, é proteção. E você não me protegeu nem da sua própria família. O padrinho de Rodrigo, que havia permanecido calado até então, se aproximou. Marina, eu preciso pedir desculpas também. Meu nome é Felipe, sou o melhor amigo do Rodrigo desde criança, e eu sabia do plano da Dona Teresa. Mais um choque para Marina. Foi você que contou para o Carlos? Felipe assentiu. Eu não aguentava mais ver isso acontecer. Tentei convencer Rodrigo a desistir do plano, mas ele disse que estava endividado e precisava do dinheiro. Endividado? Marina virou para Rodrigo. Que dívidas são essas? Rodrigo estava suando frio. Eu tenho alguns problemas com jogos, Marina. Apostas online. Deve uma quantia considerável para algumas pessoas. Marina sentia como se estivesse descobrindo um estranho total. 5 anos de relacionamento e ela não sabia de nada daquilo. Por isso o interesse na minha indenização. Não é só isso, Marina. Eu te amo de verdade, mas a pressão das dívidas e da sua mãe foi maior que o amor. Marina olhou ao redor da igreja. Todos os convidados estavam em silêncio absoluto. Alguns claramente constrangidos, outros visivelmente chocados. Eu gostaria de falar com Rodrigo a sós por 5 minutos, disse Marina. Carlos pegou as filhas pela mão. Meninas, vamos esperá-la lá fora. Mas, papai, eu quero ficar com a tia Marina, protestou Júlia. Ela vai ficar bem, filha. É uma mulher forte. O padre, que havia assistido toda a cena em silêncio, pediu para todos saírem da área do altar.
Marina ficou sozinha com Rodrigo pela primeira vez naquele dia terrível. Rodrigo, me diz uma coisa com sinceridade. Se o Carlos não tivesse aparecido hoje, você teria ido em frente com o plano? Rodrigo demorou para responder, e isso já era resposta suficiente para Marina. Eu não sei, Marina. Eu estava muito confuso, muito pressionado. E você achou que casamento era a solução para suas pressões? Minha mãe disse que... Sua mãe, interrompeu Marina. Quando você vai assumir suas próprias decisões? Marina tirou o anel de noivado do dedo. Rodrigo, eu te perdoo. De verdade. Perdoo porque guardar raiva vai me machucar mais que a você. Mas perdoar não significa aceitar ou continuar. Ela estendeu o anel para ele. Um casamento baseado em mentira, interesse financeiro e pressão familiar não é o que eu sonhei para minha vida. Rodrigo começou a chorar. Marina, eu posso mudar. Podemos recomeçar. Não, Rodrigo. Confiança é como um vaso de cristal. Quando quebra, mesmo que você colhe os pedaços, ele nunca mais fica igual. Então é o fim? É o começo da minha nova vida. E espero que seja do começo da sua também. Você precisa resolver suas questões com jogos e aprender a tomar suas próprias decisões. Marina virou a cadeira em direção à saída. Rodrigo? Sim? Obrigada por não ter conseguido esconder quem realmente é. Melhor descobrir hoje do que depois de anos de casamento. Marina saiu em direção ao pátio da igreja, onde encontrou todos os convidados em grupos, comentando baixinho o que havia acontecido. Quando ela apareceu, muitos se calaram. Carlos se aproximou com as filhas. Como a senhora está se sentindo? Aliviada, respondeu Marina, surpreendendo a si mesma com a sinceridade. Tia Marina, você vai embora triste? Perguntou Júlia. Não, minha querida. Estou indo embora livre. Ana Luísa se aproximou mais. Minha professora de balé disse uma vez que às vezes a gente precisa sair do palco quando a música não é boa. É isso que você está fazendo? Marina sorriu com a sabedoria da menina. É exatamente isso, Ana. Carlos olhou ao redor e viu que muitos convidados estavam indo embora. Outros permaneciam, claramente sem saber o que fazer. Marina, posso fazer uma pergunta? O que vai acontecer com toda a festa? Marina olhou para a saída da igreja, onde via mesas decoradas no salão em anexo. Bem, a comida está pronta, a música está contratada, as flores estão lindas, disse ela pensativa. Seria uma pena desperdiçar tudo. Ela rodou a cadeira para se dirigir aos convidados que permaneciam ali. Pessoal, sei que vocês vieram aqui para um casamento. O casamento não vai acontecer, mas a festa pode continuar. Quem quiser ficar para comer e conversar, será muito bem-vindo. Sua prima Fernanda se aproximou. Prima, você tem certeza? Não quer ir para casa descansar? Não, Fernanda. Passei 2 anos planejando esta festa. Vou aproveitar ela do meu jeito. Vó Maria bateu a bengala no chão. Isso mesmo, minha neta, festa é festa. E ainda por cima você se livrou de um marido interesseiro. Isso é motivo para comemorar mesmo. Alguns convidados riram da sinceridade da idosa. Carlos se aproximou de Marina novamente. Posso oferecer uma carona para casa? Percebi que você veio na van dos noivos. Obrigada, mas eu tenho minha própria van adaptada. Está estacionada aqui do lado. Nossa, que legal, exclamou Júlia. Você dirige um carro especial? Dirijo sim, com adaptações nas mãos e nos pés. Tia Marina é independente igual ao papai, disse Ana Luísa. É verdade, concordou Carlos. Independência é uma coisa linda de se ver. A festa transformada em confraternização foi surpreendentemente agradável. Muitos convidados ficaram, principalmente os amigos de Marina e sua família. A família de Rodrigo havia saído rapidamente após o constrangimento público. Durante a festa, Marina percebeu que Carlos e as meninas haviam ficado para ajudar com as flores e organização. Ela se aproximou deles. Vocês não precisavam ter ficado. Já fizeram muito por mim hoje. Papai sempre diz que trabalho só termina quando está tudo certo, disse Ana Luísa. E além disso, completou Carlos, minhas filhas se apaixonaram por você. Elas não paravam de falar sobre a moça bonita que as tratou bem ontem. Marina se emocionou. Elas são meninas especiais. Tia Marina,
disse Júlia puxando sua manga. Você pode vir na nossa casa um dia? Eu quero te mostrar meus desenhos. E eu quero te mostrar meus passos de dança, disse Ana Luísa. Faço balé e sonho em dançar como você. Marina olhou para Carlos, que sorriu e deu de ombros. Se o pai de vocês permitir, eu adoraria. Claro que permito, disse Carlos. Na verdade, foi Ana quem me deu coragem para falar hoje na igreja. Como assim? Ana Luísa ficou vermelha. Eu disse para o papai que você era triste ontem, mas era a pessoa mais bonita e mais gentil que eu já conheci. Aí ele ficou bravo quando ouviu a conversa da senhora malvada. Ana tem razão, disse Carlos. Ver como você tratou minhas filhas me mostrou o tipo de pessoa que você é. E ver a crueldade daquela família me deu certeza de que precisava agir. Marina se sentiu tocada pela sinceridade. Obrigada por ter tido coragem. Não sei se eu teria descoberto tudo isso se você não tivesse falado. Você merecia saber a verdade, disse Carlos simplesmente. A festa continuou até o final da tarde. Quando todos foram embora, Marina ficou sozinha com sua família mais próxima. Sua mãe, Conceição, seu pai, João e vó Maria. Filha, como você está de verdade? Perguntou Conceição com preocupação. Mãe, estou bem, de verdade. Acho que uma parte de mim já sabia que algo estava errado. Como assim? Perguntou João. Rodrigo havia mudado muito nos últimos meses. Estava mais distante, mais nervoso. Eu atribuía ao estresse do casamento, mas agora vejo que tinha outros motivos. Vó Maria segurou a mão de Marina. Netinha, posso te contar uma coisa? Na minha idade, a gente aprende que é melhor ficar sozinha do que mal acompanhada. Obrigada, vó, por ter gravado aquela conversa e por ter tido coragem de falar. Ah, minha querida, eu não ia deixar eles passarem minha netinha para trás. Essa tal de Dona Teresa não sabe com quem mexeu. Marina riu pela primeira vez naquele dia. E agora o que você vai fazer? Perguntou seu pai. Vou continuar minha vida. Tenho minha escola de dança, meus alunos, minha independência. Hoje eu descobri que isso vale mais que um casamento baseado em mentiras. Quando chegou em casa naquela noite, Marina se sentiu estranhamente em paz. Sua casa era pequena, mas totalmente adaptada para suas necessidades. Cada canto havia sido pensado para sua autonomia e conforto. Ela ligou o som e colocou uma música suave. Transferiu-se da cadeira para o sofá e, pela primeira vez em meses, se permitiu chorar. Mas não chorava pelo fim do relacionamento. Chorava pelo alívio de ter descoberto a verdade a tempo. Seu celular tocou. Era uma mensagem de um número desconhecido. Oi, Marina. É Ana Luísa. Papai me ensinou a mandar mensagem. Você está bem? Júlia quer saber se você quer vir jantar com a gente amanhã. Papai fez macarrão. Marina sorriu ao ler a mensagem. Aquelas meninas haviam trazido luz para o pior dia de sua vida. Ela digitou de volta. Oi, Ana. Estou bem, obrigada. Adoraria jantar com vocês amanhã. Posso levar sobremesa? A resposta veio rapidamente. Sim. Júlia está pulando de alegria aqui. Papai também está sorrindo muito. Marina riu sozinha no sofá. Talvez aquele dia terrível tivesse sido, na verdade, o melhor dia de sua vida. Querido ouvinte, se você está gostando da história, clique no botão gostei e se inscreva no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora continuando. Na manhã seguinte, Marina acordou com uma sensação estranha de leveza. Havia dormido melhor do que nos últimos meses. Transferiu-se da cama para a cadeira de rodas e foi preparar seu café da manhã. Seu celular tocou. Era Rodrigo. Marina, podemos conversar? Rodrigo, não há mais nada para conversarmos. Ontem dissemos tudo o que precisava ser dito. Eu terminei com minha mãe. Contei para ela que não vou seguir com o plano dela nunca. Fico feliz por você ter tomado uma decisão própria, Rodrigo, mas isso não muda nada entre nós. Marina, me dá mais uma chance. Eu posso mudar. Rodrigo, você precisa mudar por você, não por mim. Precisa resolver seus problemas com jogos, aprender a ser independente da sua mãe, descobrir quem você realmente é. Mas esse caminho você precisa fazer sozinho.
mas eu te amo. Se me ama, me deixa em paz. Me deixa refazer minha vida com pessoas que me valorizam de verdade. Marina desligou o telefone e o bloqueou. Não havia mais nada a ser dito. Naquela tarde, ela dirigiu até a floricultura de Carlos. O endereço estava no cartão de visita que ele havia deixado com ela. Flores e Jardins Oliveira ficava numa rua tranquila do centro de Campos dos Goitacazes. Era uma loja aconchegante, com plantas e flores de todos os tipos na entrada. Quando Marina estacionou sua van adaptada em frente, Júlia saiu correndo da loja. Tia Marina, você veio. Papai, a tia Marina veio. Carlos apareceu limpando as mãos num avental. Marina, que bom te ver. Como você está? Estou bem, obrigada. Vim trazer a sobremesa para o jantar de hoje. Que sobremesa você trouxe? Perguntou Ana Luísa, aparecendo por trás do pai. Pudim de leite, disse Marina, mostrando a travessa. Faço igual minha avó me ensinou. Nossa, eu amo pudim, exclamou Júlia. Carlos se aproximou da van. Posso ajudá-la a sair? Posso sair sozinha, obrigada. Mas pode segurar a travessa enquanto eu me transfiro para a cadeira. Marina executou a transferência com uma habilidade que impressionou as meninas. Uau! Como você faz isso tão fácil? Perguntou Ana Luísa. Prática, disse Marina sorrindo. 3 anos de muito treino. Quer ver nossa loja? Perguntou Júlia. Marina adorou conhecer a floricultura. Era pequena, mas muito bem organizada. Carlos tinha um gosto refinado para arranjos e um conhecimento impressionante sobre plantas. Papai aprendeu tudo sozinho, disse Ana Luísa orgulhosa. Depois que mamãe foi embora, ele teve que aprender muita coisa. Marina notou o constrangimento de Carlos diante do comentário da filha. Ana, não precisa... Não tem problema, disse Marina. Todos temos nossas histórias. Durante a tarde, Marina ajudou Carlos a organizar alguns arranjos. Era impressionante como ela conseguia alcançar as flores altas usando ferramentas adaptadas que Carlos improvisava para ela. Você tem jeito para isso, comentou Carlos. Sempre gostei de plantas. Na minha escola de dança, cuido de um pequeno jardim. Você tem escola de dança? Perguntou Ana Luísa interessada. Tenho. Dou aulas de dança adaptada e também para pessoas sem deficiência. A dança é uma linguagem universal. Você pode me ensinar? Perguntou Ana Luísa timidamente. Se seu pai deixar, adoraria. Carlos sorriu. Claro que deixo. Ana sempre quis fazer dança, mas fica insegura por causa do aparelho na perna. O aparelho não te impede de dançar, Ana. Só muda a forma como você dança, disse Marina. Na hora do jantar, Carlos preparou um macarrão à bolonhesa delicioso. A mesa foi posta na sala, adaptada para que Marina se sentisse confortável. Papai, conta para tia Marina como você aprendeu a cozinhar, disse Júlia. Por necessidade, riu Carlos. Quando as meninas vieram morar comigo, eu mal sabia fazer ovo frito. Como assim vieram morar com você? Perguntou Marina curiosa. Carlos ficou sério. A mãe delas me deixou quando Ana tinha 5 anos e Júlia 2. Ela disse que não conseguia lidar com o aparelho da Ana e com a responsabilidade de 2 crianças. Marina sentiu o coração apertar. Sinto muito. Hoje eu agradeço, disse Carlos. Descobri que sou mais forte do que imaginava e que minha felicidade está bem aqui, com minhas filhas. Igual você, tia Marina, disse Ana Luísa. Você também descobriu que é forte sozinha. A sabedoria da menina tocou Marina profundamente. Após o jantar, Ana Luísa mostrou para Marina alguns passos de balé que aprendera assistindo vídeos na internet. Marina ficou impressionada com a graciosidade da menina, mesmo com o aparelho na perna. Ana, você dança lindamente. Quer que eu te ensine alguns movimentos adaptados? Os olhos da menina brilharam. Pode, de verdade? Marina transferiu-se da cadeira para o chão da sala e mostrou alguns movimentos que podia fazer sentada, usando principalmente a expressão corporal dos braços e tronco. A dança não está só nas pernas, Ana. Está no coração, nos olhos, nas mãos, em todo o corpo. Ana Luísa imitou os movimentos, e logo Júlia também estava tentando dançar.
Carlos observava emocionado da porta da cozinha. Via suas filhas mais felizes do que em muito tempo. Tia Marina, disse Júlia, você pode vir aqui sempre? Júlia, não force a tia Marina, repreendeu Carlos suavemente. Não força não, disse Marina. Eu adoraria vir mais vezes, se vocês quiserem. Queremos! Gritaram as duas meninas em coro. Quando Marina foi embora naquela noite, sentia uma alegria genuína que não experimentava há meses. Aquela família a fazia se sentir aceita e valorizada exatamente como era. Na semana seguinte, Marina estava em sua escola de dança dando uma aula para adolescentes quando recebeu uma visita inesperada. Dona Teresa entrou na recepção. Marina pediu para sua assistente continuar a aula e foi atender a ex-sogra. Dona Teresa, o que faz aqui? A mulher parecia diferente, mais humilde, menos arrogante. Marina, vim te pedir desculpas. Marina ficou surpresa. Desculpas? Descobri umas coisas sobre meu filho que eu não sabia. As dívidas dele são muito piores do que imaginei. E descobri também que a ideia de se casar com você, pelo dinheiro, partiu dele, não minha. Marina manteve a expressão neutra. Continue. Rodrigo está internado numa clínica de reabilitação para viciados em jogos. E me contou tudo. Como ele mesmo sugeriu usar você, como me convenceu de que seria melhor para todos. Dona Teresa começou a chorar. Eu fui preconceituosa e cruel com você. Falei coisas terríveis, mas quero que saiba que meu filho me enganou também. Marina respirou fundo. Dona Teresa, obrigada por vir aqui me contar isso. Mas o que me machucou não foi só o preconceito. Foi a traição de quem eu amava. Você pode perdoar uma mãe idiota? Marina olhou para aquela mulher quebrada e sentiu mais pena do que raiva. Já perdoei, Dona Teresa. Guardar rancor só machuca quem guarda. Rodrigo quer muito falar com você. E eu já deixei claro que não temos mais nada para conversar. Espero que ele se recupere e encontre a felicidade, mais longe de mim. Dona Teresa assentiu e foi embora. Marina ficou pensando como tinha sido sábia sua decisão de não aceitar Rodrigo de volta naquele primeiro dia. Naquela tarde, Carlos apareceu na escola com as meninas. Espero que não se importe, disse ele. As meninas insistiram para ver onde você trabalha. Claro que não me importo, sejam bem-vindas. Ana Luísa ficou encantada com a escola de dança adaptada. Tia Marina, aqui você ensina pessoas como eu? Ensino pessoas como você, como eu, como todo mundo. A dança é de todos. Marina mostrou para elas a sala adaptada, com barras de apoio em diferentes alturas, piso especial e espelhos posicionados de forma que cadeirantes também pudessem se ver dançando. Você construiu tudo isso? Perguntou Carlos impressionado. Construí com a indenização que recebi após o acidente. Foi a melhor aplicação que poderia ter feito deste dinheiro. É por isso que o ex-noivo queria o dinheiro, disse Ana Luísa com a sinceridade das crianças. Ana, repreendeu Carlos, não tem problema, Carlos. Ela está certa. Ele queria usar este dinheiro para pagar dívidas de jogos. Ainda bem que não conseguiu. Naquela noite, Carlos ligou para Marina. Desculpa as meninas terem sido tão diretas hoje. Não precisa pedir desculpas. Crianças falam a verdade e isso é libertador. Marina, posso te fazer uma pergunta pessoal? Claro. Você se arrepende de não ter se casado? Mesmo sabendo de tudo que descobriu? Marina pensou antes de responder. Não, Carlos. Casamento tem que ser entre duas pessoas que se respeitam e se valorizam mutuamente. O que eu tinha com Rodrigo não era isso. E você pretende se casar algum dia? A pergunta pegou Marina de surpresa. Não sei, Carlos, por que a pergunta? Curiosidade. É que, bem, você é uma mulher incrível, inteligente, independente, carinhosa com minhas filhas. Marina sentiu o coração acelerar. Carlos, desculpa, não queria te pressionar. É que conviver com você estas últimas semanas tem sido muito bom, para mim e para as meninas. Para mim também tem sido muito bom, admitiu Marina. Que tal jantarmos sozinhos um dia? As meninas podem ficar na casa da minha irmã. Marina hesitou. Seria cedo demais para pensar em um novo relacionamento. Vamos com calma, Carlos. Ainda estou processando tudo o que aconteceu. Claro,
sem pressa. Só queria que soubesse que você é muito especial para nós. Depois que desligou, Marina ficou pensando. Carlos era um homem gentil, trabalhador, um pai dedicado. Suas filhas a adoravam e ela se sentia genuinamente feliz na companhia deles. Mas seria justo começar algo novo tão rapidamente? Ou seria bobagem desperdiçar uma conexão real por medo? No final de semana seguinte, Marina foi ao centro de reabilitação, onde dava aulas voluntárias uma vez por semana. Era um trabalho que a realizava profundamente. Ensinar dança para pessoas que, como ela, estavam reaprendendo a viver após lesões ou doenças. Quando chegou ao centro, levou uma surpresa. Carlos estava lá, descarregando arranjos de flores de uma van. Carlos, o que faz aqui? Ele sorriu, um pouco envergonhado. Descobri que você dá aulas aqui. E resolvi oferecer flores para alegrar o ambiente. Sem custos, claro. Marina ficou tocada pelo gesto. Não precisava... Queria fazer algo bonito para um lugar que faz coisas bonitas. Durante a aula de Marina, Carlos ficou organizando os arranjos pelo centro. Ela o observava discretamente e via como ele tratava os pacientes e funcionários com gentileza e respeito genuínos. Após a aula, eles saíram juntos. Obrigada pelas flores, Carlos. Ficaram lindas. Obrigado por me deixar participar de algo que é importante para você. Eles caminharam até seus carros em silêncio confortável. Marina? Sim? Aceita jantar comigo hoje? Só nós dois? Marina olhou para aquele homem que havia entrado em sua vida de forma tão inesperada e transformado seus piores momentos em algo bonito. Aceito. O jantar foi numa pequena cantina italiana no centro da cidade. Carlos havia escolhido um lugar acessível, com entrada sem degraus e mesas espaçosas. Você pesquisou este lugar pensando em mim, disse Marina, tocada pela consideração. Pesquisei, sim. Quero que você se sinta confortável sempre que estivermos juntos. Durante o jantar, eles conversaram sobre suas vidas, sonhos, medos e esperanças. Marina descobriu que Carlos havia herdado a floricultura do pai e sonhava em expandir o negócio. Ele descobriu que Marina tinha planos de criar um centro de dança adaptada ainda maior. E se juntássemos nossos sonhos? Perguntou Carlos de repente. Como assim? Um centro de dança com jardins terapêuticos, flores e dança juntas para ajudar pessoas. A ideia encantou Marina. Seria lindo, mas por que você pensaria em fazer isso comigo? Porque você me inspira, Marina. Ver como você superou suas limitações e transformou dor em arte é o que quero que minhas filhas aprendam sobre a vida. Querido ouvinte, se você está gostando da história, clique no botão gostei e se inscreva no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora, continuando. Quando Marina chegou em casa naquela noite, se sentiu confusa, mas feliz. Carlos era diferente de todos os homens que havia conhecido. Ele a via como uma pessoa completa, não como alguém que precisava ser consertada ou salva. Seu celular tocou. Era uma mensagem de Ana Luísa. Tia Marina, papai chegou em casa sorrindo muito. Vocês namoraram hoje? Marina riu da pergunta direta da menina e respondeu. Jantamos juntos, Ana. Seu papai é um homem muito especial. Eu sei, e você também é especial. Júlia e eu já decidimos. Você vai ser nossa mãe nova. Marina ficou sem saber o que responder. As meninas já haviam tomado uma decisão que ela nem sequer havia considerado seriamente. Ela digitou. Vamos com calma, Ana. Ainda somos apenas amigos. Tá bom, mas Júlia já desenhou você de véu de noiva numa cadeira de rodas dourada. Marina riu sozinha no quarto. Aquelas meninas eram uma força da natureza. Na segunda-feira, Marina estava dando uma aula de dança para crianças quando recebeu uma visita que a deixou nervosa. Felipe, o ex-padrinho de Rodrigo, estava na recepção. Felipe, o que faz aqui? Marina, preciso conversar com você. É sobre Rodrigo. Marina suspirou. Quando aquele passado finalmente ficaria para trás? Felipe, eu já deixei claro que... Ele tentou se machucar, Marina. Está internado. Marina sentiu um frio na barriga. O que aconteceu? Depois que você se recusou a falar com ele,
Ele entrou numa depressão profunda. Ontem os enfermeiros o encontraram. Bem, ele estava tentando se fazer mal. Marina se sentiu culpada por um momento, mas rapidamente se recompôs. Felipe, sinto muito pelo que está acontecendo com Rodrigo, de verdade, mas isso não é culpa minha. Eu sei que não é. Vim aqui porque, bem, Rodrigo está pedindo para vê-la uma última vez. Só para pedir perdão. Os médicos acham que pode ajudá-lo no processo de cura. Marina ficou em conflito. Parte dela sentia pena de Rodrigo, mas outra parte sabia que se envolver novamente com aquela situação poderia ser prejudicial para ambos. Felipe, vou pensar no assunto, mas não posso prometer nada. Naquela noite, Marina conversou com Carlos sobre a situação. O que você acha que devo fazer? Carlos pensou antes de responder. Marina, não posso tomar essa decisão por você, mas posso te dizer uma coisa. Você não é responsável pela cura ou pela destruição do Rodrigo. Cada um é responsável por suas próprias escolhas. Mas e se ele fizer algo pior? E se você for lá e ele usar isso para te manipular emocionalmente? E se for apenas um jeito de te puxar de volta para a vida dele? Marina percebeu que Carlos tinha razão. Você está com ciúmes? Perguntou ela meio brincando, meio séria. Um pouco, admitiu Carlos, mas principalmente estou preocupado com você. Não quero que se sinta culpada por decisões que não são suas. Marina tomou sua decisão. Ligou para Felipe no dia seguinte. Felipe, não vou visitar Rodrigo, mas você pode passar um recado para ele. Claro, diga que eu o perdoei completamente e que torço para que ele se recupere. Mas diga também que perdoar não significa voltar atrás, que a melhor forma de ele me honrar é construindo uma vida nova e honesta, longe de mim. Marina. E Felipe? Se ele realmente quer se curar, precisa fazer isso por ele mesmo, não por mim. Esse é o verdadeiro perdão. Deixar o outro seguir seu caminho. Felipe transmitiu o recado. Rodrigo chorou muito, mas segundo os médicos, foi o primeiro passo real em direção à aceitação e à cura. Marina nunca mais soube notícias dele, e isso foi um alívio. 2 semanas depois, Carlos apareceu na escola de Marina com uma proposta formal. Marina, encontrei um terreno perfeito. É grande. Tem uma casa que pode ser adaptada para escritórios e muito espaço para construirmos o centro de dança e jardins terapêuticos. Marina ficou animada. Onde fica? Aqui perto, no bairro Pelinca. O dono está vendendo por um preço justo e aceita parcelamento. Carlos, isso seria incrível, mas eu não posso bancar um investimento desse sozinha. Não precisa bancar sozinha. Que tal uma sociedade? Eu entro com a parte paisagística e jardinagem, você com a dança e reabilitação. Marina ficou em silêncio, considerando a proposta. É uma decisão muito grande, Carlos. Eu sei, mas sonhos grandes exigem coragem grande. E se não der certo entre nós? Como pessoas, quero dizer. Isso não afetaria o negócio? Carlos segurou a mão de Marina. Marina, posso ser honesto com você? Claro. Estou me apaixonando por você. E não é pena, não é admiração pela sua superação. É amor mesmo. Pelo seu jeito de rir, pela forma como trata minhas filhas, pela sua determinação, pela sua inteligência. Marina sentiu o coração acelerar. Carlos, tu... Não precisa responder agora. Só quero que saiba que meus sentimentos são verdadeiros. E independente do que aconteça entre nós, acredito no nosso projeto profissional. Naquela noite, Marina ligou para sua avó Maria. Vó, preciso de um conselho. Fala, netinha. Marina contou sobre a proposta de Carlos e sobre os sentimentos dele. E o que você sente por ele? Perguntou a avó. Acho que também estou me apaixonando. Mas tenho medo. Medo de quê? De me machucar de novo. De confiar e descobrir que é mentira. Netinha, esse Carlos é igual ao Rodrigo? Não, vó. São completamente diferentes. Então por que você está punindo ele pelos erros de outro? A pergunta da avó fez Marina refletir profundamente. Vó, e se não der certo? E se der? Você vai passar a vida toda com medo de viver por causa de um homem que não te merecia? Marina dormiu pensando nas palavras da avó. Na manhã seguinte, tomou sua decisão.
Ligou para Carlos. Aceito a sociedade. No projeto e... Vamos ver o que acontece entre nós também. Tem certeza? Tenho. Você me fez lembrar que a vida é feita de riscos que valem a pena correr. O projeto do centro começou a tomar forma. Marina e Carlos passavam horas planejando cada detalhe. As meninas também participavam, dando ideias sobre como tornar o lugar acolhedor para crianças. Durante esse período, Marina e Carlos se aproximaram ainda mais. Ele nunca tentou acelerar as coisas ou pressioná-la. Respeitava seu tempo e suas decisões. Uma tarde, enquanto visitavam o terreno que haviam comprado, Marina se surpreendeu. Carlos, você contratou um arquiteto? Contratei. E ele teve uma ideia genial para a entrada. Que ideia? Vem comigo. Carlos a levou até onde seria a entrada principal. Ali havia uma rampa suave em formato de S, ladeada por canteiros de flores. A ideia é que a entrada seja acessível para todos, mas tão bonita que ninguém perceba que é uma adaptação. Será apenas um caminho lindo entre flores. Marina se emocionou com a sensibilidade do projeto. É perfeito, Carlos. É exatamente assim que deve ser. Igual a você, disse ele suavemente. Como assim? Você não é uma pessoa deficiente que se adaptou. Você é uma pessoa incrível que por acaso usa cadeira de rodas. Marina olhou para Carlos com uma intensidade que o fez se aproximar. Posso te beijar? Perguntou ele. Estava esperando você perguntar isso há semanas, respondeu ela sorrindo. O primeiro beijo deles foi suave, respeitoso, mas cheio de sentimento genuíno. Marina sentia que finalmente havia encontrado alguém que a amava por quem ela era, não apesar de quem ela era. Quando se separaram, ouviram palmas e risadinhas. Ana Luísa e Júlia haviam aparecido de repente. Finalmente, gritou Júlia. Eu e Ana estávamos apostando quando vocês iam se beijar. Meninas, ralhou Carlos, vermelho de vergonha. Papai, a tia Marina é nossa namorada agora? Perguntou Ana Luísa. Marina e Carlos se olharam e riram. Vamos com calma, meninas, disse Marina. Mas vocês podem ter certeza de que estarei sempre na vida de vocês. Os meses seguintes foram de muita construção. O centro estava tomando forma e o relacionamento de Marina e Carlos se solidificando. Marina se mudou temporariamente para uma casa próxima ao terreno para acompanhar de perto as obras. Carlos e as meninas a visitavam todos os dias. Uma tarde, Ana Luísa fez uma pergunta que pegou Marina de surpresa. Tia Marina, você e papai vão se casar? Por que a pergunta, Ana? Porque Júlia quer ser daminha e eu quero dançar no seu casamento. Marina sorriu. E se eu disser que seu papai ainda não me pediu em casamento? Então eu vou falar para ele pedir, disse Júlia decidida. Não, Júlia, essas coisas têm que acontecer naturalmente. Mas você casaria com ele se ele pedisse? Insistiu Ana Luísa. Marina olhou pela janela e viu Carlos ajudando os operários. Ele estava suado, com terra nas mãos, mas sorria satisfeito vendo o sonho dele se realizando. Sim, disse ela baixinho. Eu casaria. As meninas se entreolharam com sorrisos maremotos. Não vão contar nada para ele, alertou Marina. Prometemos, disseram as duas, mas Marina desconfiou daqueles sorrisinhos. No final de outubro, o centro estava praticamente pronto. Marina e Carlos decidiram fazer uma festa de inauguração para a comunidade conhecer o projeto. No dia da festa, muitas pessoas compareceram. Alunos da escola de Marina, clientes da floricultura de Carlos, profissionais da área de saúde e reabilitação e muitas famílias com pessoas deficientes. Marina deu uma pequena palestra sobre os benefícios da dança adaptada e Carlos falou sobre a terapia com plantas. Mas o momento mais emocionante foi quando Ana Luísa e Júlia fizeram uma apresentação de dança que haviam preparado em segredo. As meninas dançaram uma coreografia que combinava movimentos de balé com dança adaptada. Ana Luísa, com seu aparelho na perna, executou movimentos lindos que destacavam sua graciosidade ao invés de esconder suas limitações. Júlia a acompanhava com energia e alegria contagiantes. No final da apresentação,
As meninas puxaram Marina para o centro da área de dança e começaram a dançar com ela. Marina, em sua cadeira, criou uma coreografia improvisada que encantou todos os presentes. Quando a música terminou, o público aplaudiu emocionado. Marina estava radiante. Foi então que percebeu que Carlos não estava aplaudindo. Ele estava ajoelhado ao lado de sua cadeira, com uma caixa pequena nas mãos. O público ficou em silêncio absoluto. Marina, disse Carlos, visivelmente nervoso, você entrou na minha vida de uma forma que nunca imaginei. Transformou nossa dor em alegria, nosso medo em coragem. Marina sentia lágrimas começando a formar em seus olhos. Você me ensinou que limitações são apenas detalhes numa história de amor. E eu quero escrever essa história com você para sempre. Carlos abriu a caixa, revelando um anel simples, mas lindo. Marina Santos aceita se casar comigo? Marina olhou ao redor e viu rostos esperançosos. Ana Luísa e Júlia vibratinhas. Sua família emocionada. Dezenas de pessoas torcendo por sua felicidade. Carlos Oliveira, disse ela sorrindo através das lágrimas, pensei que você nunca fosse perguntar. Isso é um sim? É um sim. O público explodiu em aplausos e gritos de alegria. Ana Luísa e Júlia correram para abraçar Marina, gritando, Nossa mãe, nossa mãe! Carlos colocou o anel no dedo de Marina e a beijou com ternura. Obrigada, sussurrou Marina em seu ouvido. Por quê? Por me ensinar que o amor verdadeiro não salva ninguém. Ele apenas reconhece o que já é completo. A festa de inauguração se transformou em festa de noivado. Vó Maria, aos 78 anos, estava dançando com um senhor da sua idade que também havia sido atraído pela música. Netinha, disse ela para Marina, agora sim você escolheu bem. Como você sabe, vó? Porque este homem não olha para você como quem quer te salvar. Ele olha como quem quer viver ao seu lado. O casamento foi marcado para o final de dezembro, no jardim do próprio centro que eles haviam criado juntos. Marina queria que o local que representava seus sonhos também fosse onde selassem seu amor. Os preparativos foram simples, mas cheios de significado. Ana Luísa seria daminha e Júlia levaria as alianças. Vó Maria seria a madrinha de Marina e a irmã de Carlos, Patrícia, seria a madrinha dele. Rodrigo foi convidado, mas educadamente recusou. Enviou uma carta para Marina dizendo que estava se recuperando bem, havia conseguido um emprego numa cidade do interior e que torcia genuinamente pela felicidade dela. Era a primeira vez que ela sentia que ele estava sendo sincero. No dia do casamento, o jardim estava deslumbrante. Carlos havia criado arranjos especiais com todas as flores favoritas de Marina, rosas brancas, lírios e girassóis. Marina chegou numa cadeira decorada especialmente para a ocasião. Ela mesma havia coreografado sua entrada, uma dança suave com a cadeira que a levou até Carlos em movimentos fluidos e elegantes. Quando chegou ao altar improvisado entre duas árvores, Carlos a esperava com os olhos cheios de lágrimas de alegria. Você está linda, disse ele. Você também está lindo, respondeu ela. O padre era o mesmo que havia presenciado o primeiro casamento fracassado de Marina. Ele começou a cerimônia falando sobre segundas chances e sobre como o amor verdadeiro sempre encontra seu caminho. Quando chegou a hora dos votos pessoais, Carlos falou primeiro. Marina, você me ensinou que a verdadeira força não está em nunca cair, mas em sempre se levantar. Você se levanta todos os dias e transforma desafios em oportunidades, limitações em superpoderes. Prometo te amar, não apesar da sua cadeira de rodas, mas te amar completa, exatamente como você é. Prometo ser seu companheiro de dança na vida, seja qual for a música que estiver tocando. Marina secou as lágrimas antes de falar. Carlos, você entrou na minha vida no meu pior momento e me mostrou que humilhação pode se transformar em libertação. Você olha para mim e vê uma mulher completa, não quebrada. Prometo te amar sem medo, sem reservas. Prometo criar uma família linda com você e suas filhas, que já são minhas filhas do coração. E prometo dançar com você até quando a música parar. Quando o padre os declarou marido e mulher,
Marina fez algo que surpreendeu a todos. Ela transferiu-se da cadeira para uma posição em pé, apoiada nas barras especiais que Carlos havia instalado discretamente ao lado do altar. De pé, ela e Carlos se beijaram enquanto o público aplaudia emocionado. "Como você conseguiu ficar em pé?" perguntou Ana Luísa maravilhada. "Amor, minha querida. O amor me dá forças que eu nem sabia que tinha." Marina voltou para a cadeira, mas aquele momento simbolizou algo importante. Ela não precisava ficar em pé para ser completa, mas quando escolhia fazer isso, era para celebrar algo muito especial. A festa foi exatamente como Marina havia sonhado, simples, alegre e cheia de amor verdadeiro. Ela dançou em sua cadeira com Carlos, que havia aprendido alguns passos especiais para acompanhá-la. Ana Luísa e Júlia também dançaram, mostrando para todos que a dança realmente não tem limitações. Durante a festa, muitas pessoas se aproximaram de Marina para parabenizá-la e contar suas próprias histórias de superação. O Centro de Dança e Jardins Terapêuticos já estava ajudando pessoas antes mesmo de estar totalmente funcionando. No final da noite, quando todos foram embora, Marina e Carlos ficaram sozinhos no jardim, agora marido e mulher. "Você se arrepende de ter me escolhido?" perguntou Marina meio brincando. "Eu me arrependo de não ter te conhecido antes", respondeu Carlos. "Por quê?" "Porque aí eu poderia ter te amado por mais tempo." Marina riu e puxou Carlos para mais perto. "Temos o resto da vida para nos amarmos." "É pouco tempo", disse Carlos sorrindo. "Então vamos aproveitar cada segundo." Eles se beijaram sob as estrelas, no jardim que haviam criado juntos, rodeados pelas flores que simbolizavam seu amor. Belo, natural e perfeitamente imperfeito. 6 meses depois do casamento, o Centro de Dança e Jardins Terapêuticos Marina e Carlos estava funcionando a todo vapor. Eles atendiam pessoas com diversos tipos de deficiência, idosos em processo de reabilitação, crianças com dificuldades de coordenação e qualquer pessoa que quisesse aprender que a dança e a natureza podem curar feridas da alma. Ana Luísa, agora com 11 anos, havia se tornado uma pequena professora assistente, ajudando outras crianças com deficiência a descobrirem sua própria forma de dançar. Júlia, aos 8 anos, era responsável por apresentar o jardim para os novos alunos, explicando como cada planta tinha sua própria personalidade. Marina estava realizando um sonho ainda maior do que imaginara. Não apenas dançava e ensinava dança, mas havia criado um espaço onde pessoas redescobriam suas capacidades e sua autoestima. Uma tarde, enquanto dava uma aula para um grupo de idosos, Marina viu uma cena que a emocionou profundamente. Seu Antônio, de 75 anos, que havia perdido uma perna em um acidente de trabalho 2 anos antes, estava dançando sentado em uma cadeira comum. Ao seu lado, Dona Conceição, de 80 anos, que usava andador, fazia movimentos suaves com os braços. "Vocês estão dançando lindamente", disse Marina. "Professora, nunca pensei que ia dançar de novo", disse seu Antônio. "Achava que dança era só para gente que tem as 2 pernas. A dança é de todos, seu Antônio. Cada um dança com o que tem." Após a aula, Marina encontrou Carlos no jardim. Ele estava ensinando uma mãe e sua filha adolescente, com síndrome de Down, a cuidar de uma horta suspensa adaptada. "Como foi a aula?" perguntou ele quando ficaram sozinhos. "Maravilhosa. Ver pessoas redescobrindo que são capazes nunca deixa de me emocionar. E saber que estamos fazendo isso juntos nunca deixa de me encher de orgulho", disse Carlos, abraçando Marina. Naquela noite, durante o jantar em família, Ana Luísa fez um anúncio. "Pai, mãe, eu decidi o que quero ser quando crescer." "O que você quer ser, filha?" perguntou Marina. Ana havia começado a chamar Marina de mãe naturalmente, alguns meses após o casamento. "Quero ser terapeuta de dança." "Igual você, mãe. Quero ensinar pessoas que são diferentes como eu que elas são especiais do jeito que são." Marina se emocionou. Ver uma menina que antes se sentia insegura por causa de seu aparelho ortopédico, agora querer dedicar a vida a ajudar outros, era a maior prova de que o amor pode transformar tudo. "E eu quero ser jardineira igual papai", disse Júlia.
mas jardineira das flores que ajudam as pessoas a ficarem felizes. Carlos e Marina se olharam com lágrimas nos olhos. Suas filhas não apenas haviam encontrado autoestima e propósito, mas queriam dedicar suas vidas a espalhar o mesmo amor que haviam recebido. Vocês sabem que estamos muito orgulhosos de vocês, né? Disse Carlos. Sabemos, disse Ana Luísa. E sabemos também que vocês são os melhores pais do mundo, porque se escolheram por amor, não por obrigação. A sabedoria da menina de 11 anos surpreendeu e tocou profundamente Marina e Carlos. Um ano depois, o centro recebeu uma visita especial. Uma equipe de televisão queria fazer uma reportagem sobre projetos inovadores de inclusão social. Durante a entrevista, o repórter perguntou a Marina: como você descreveria sua jornada desde o acidente até agora? Marina pensou na pergunta e olhou ao redor. Carlos organizando flores com um grupo de adolescentes. Ana Luísa ensinando uma menina menor a dançar sentada. Júlia mostrando orgulhosa as flores que havia plantado. Eu diria que minha jornada não começou com o acidente que me colocou nesta cadeira, respondeu Marina. Ela começou no dia que eu decidi que minha cadeira não definiria quem eu sou. E qual foi o momento mais importante dessa jornada? O dia em que descobri que amor verdadeiro não é sobre alguém te salvar de suas limitações. É sobre alguém te ver completa, apesar delas, e escolher construir sonhos junto com você. Você está falando do seu casamento? Estou falando de toda a minha família. Meu marido Carlos me ensinou que força não está em ser perfeita, mas em ser autêntica. Minhas filhas Ana Luísa e Júlia me ensinam todos os dias que amor é simples. É aceitar e ser aceita exatamente como somos. Após a entrevista, Marina e Carlos ficaram sozinhos no centro, observando o movimento de alunos e famílias. Você acha que conseguimos criar algo especial aqui? Perguntou Carlos. Conseguimos criar um lugar onde pessoas aprendem que ser diferente é ser especial, não ser inferior, respondeu Marina. E conseguimos criar uma família onde o amor não tem limitações. Marina pegou a mão de Carlos. Sabe o que eu mais amo em nossa história? O quê? Que ela não é uma história sobre uma mulher deficiente que foi salva por um homem bom. É a história de duas pessoas imperfeitas que se encontraram no momento certo e decidiram construir algo lindo juntas. Com a ajuda de duas meninas muito sábias, acrescentou Carlos rindo. Com a ajuda de duas meninas que nos ensinaram que família não é sobre sangue ou perfeição. É sobre escolher amar e ser amado todos os dias. Eles ficaram ali, no jardim que haviam criado juntos, observando o movimento das pessoas que agora faziam parte de sua vida estendida. Clientes que se tornaram amigos, alunos que se tornaram família, pessoas que chegaram quebradas e saíram inteiras. Marina olhou para sua cadeira de rodas, que estava ao lado do banco onde se sentara com Carlos. Por muito tempo, aquela cadeira havia representado limitação. Agora ela havia como um símbolo de resistência, adaptação e força. Carlos? Sim, amor. Obrigada. Por quê? Por ter entrado naquela igreja naquele dia terrível e ter mudado minha vida para sempre. Eu que devo agradecer. Você me ensinou que heróis não são pessoas que salvam outras. São pessoas que reconhecem a força que o outro já tem. Marina se levantou do banco. Ela havia ganhado mais força e conseguia ficar de pé por períodos mais longos, e dançou alguns passos ali no jardim, sem música, apenas com o som dos pássaros e do vento nas folhas. Carlos se aproximou e dançaram juntos, ela algumas vezes de pé, outras vezes sentada no banco, criando uma coreografia espontânea que resumia perfeitamente sua história. Flexível, adaptável, única e linda. Quando pararam de dançar, se beijaram com a mesma paixão do primeiro beijo, mas agora com a segurança de quem conhece profundamente a pessoa amada. Vamos para casa? Perguntou Carlos. Vamos. As meninas devem estar esperando para mostrar a coreografia nova que inventaram. Eles caminharam juntos pela rampa em S da entrada, Marina em sua cadeira e Carlos ao seu lado. As flores que ladeavam o caminho pareciam mais coloridas, como se celebrassem mais um dia de amor verdadeiro. Ao chegarem em casa, encontraram Ana Luísa e Júlia na sala, cercadas de papéis e lápis de cor. — O que vocês estão fazendo? — perguntou Marina.
Estamos planejando a festa de 1 ano do centro, disse Ana Luísa. E tivemos uma ideia. Que ideia? Perguntou Carlos, curioso. Que tal se a gente fizesse um espetáculo onde todas as pessoas que estudam no centro mostram o que aprenderam? Sugeriu Júlia. Dança e jardinagem juntas? Como assim? Perguntou Marina. As pessoas podem dançar entre os jardins, ou dançar plantando ou plantar dançando, explicou Ana Luísa animada. Marina e Carlos se olharam, impressionados mais uma vez com a criatividade das meninas. É uma ideia incrível, disse Marina. Posso começar a planejar os arranjos temáticos, disse Carlos. E eu posso criar coreografias para cada parte do jardim, acrescentou Marina. E nós podemos ser as apresentadoras, disseram as meninas em coro. Naquela noite, depois que as meninas foram dormir, Marina e Carlos ficaram na varanda planejando o espetáculo e conversando sobre o futuro. Marina, posso te contar um segredo? Claro. Às vezes eu ainda não acredito que tudo isso é real, que temos uma família tão linda, um trabalho que nos realiza, um amor tão verdadeiro. Eu também tenho essa sensação às vezes, admitiu Marina, como se fosse bom demais para ser verdade. Mas é verdade. E sabe por quê? Por quê? Porque foi construído com base na verdade. Não tem mentiras, não tem fantasias. É real porque é imperfeito, humano, honesto. Marina refletiu sobre as palavras do marido. Você tem razão. Nossa história não é perfeita. É real. E é nossa. Eles ficaram em silêncio confortável, observando as estrelas e planejando mentalmente o espetáculo. Carlos, você acha que nossa história pode inspirar outras pessoas? Já está inspirando. Todo dia vem gente no centro contando que ouviu falar da nossa história e resolveu acreditar que também pode recomeçar. Que responsabilidade, disse Marina sorrindo. Que privilégio, corrigiu Carlos. Fim da história. E aí, querida ouvinte, o que achou da história de Marina e Carlos? Você acredita que o amor verdadeiro é sobre aceitar completamente a pessoa amada? Conte nos comentários sua opinião. E se inscreva no canal para mais histórias emocionantes como esta.